Tá, me escuta. Hoje eu vou trazer 5 formas de como o Soap ele pode mudar todo o rumo de Elbaf. Ai, mas o Soap isso, o Soap aquilo, eu sei. Eu sei, mas escuta. Tem umas coisas muito loucas. Eu não quero que esse arco seja o arco do Soap. Esse arco tá sendo um arco muito... Esse arco tá sendo um arco muito. Mas ainda dá tempo do Soap contribuir sim, viu? Dá tempo. Tá? Pra esse vídeo eu vou usar algumas coisas do filme Red. Ai, Red não é canônico. Não, mas... Em Red que a gente descobre os Fingerland e a gente descobre que o Shanks é nobre mundial. Em Red a gente descobre a Uta, que virou canônica depois. Em Red a gente descobre que tem uma filha do Shanks. Em Elbaf a gente descobre que tem uma filha do Brook. Filha. Enfim, tem umas coisas muito importantes de Red. Talvez ele não seja a parte canônica, mas tem umas coisas que são importantes em Red. E o que eu vou trazer de Red é a parte do Tote Música. Ele é um demônio, assim como a gente tá lidando com o demônio Elbaf. Esse demônio, ele tá vinculado à Uta. A Uta, ela tem um poder de botar as pessoas pra dormir, assim como o Killingan. E aí elas vão pro mundo do sonho, assim como o Killingan tem o poder dos sonhos. E essas pessoas que estão no mundo do sonho, elas não têm mais poder sobre o corpo do mundo real. Assim como tá acontecendo com o Ymon. Então tem muitas similaridades de Red e Elbaf, mas não é sobre isso o vídeo. O vídeo é que Red tem uma parte ali que as pessoas que estão adormecidas, estão presas no mundo dos sonhos, elas estão desesperadas. Meu, como é que a gente sai desse mundo paralelo e volta pro mundo real? E isso me deu um clique quando a gente tava lendo agora o último capítulo, 11:51, e aí a Imu tá com um tabuleiro e ela vai virar a peça. E aí o carinha que tá sendo virado, ele fica tipo, e eu fico pensando, meu, pra onde esse carinha vai? E por que eu lembrei de Red agora em Elbaf? Porque nesse último capítulo, o 11:51, a gente tem ali a cena onde a Imu tá virando as peças no tabuleiro. E aí ela vira uma peça e o cara que tá sendo virado fica tipo, meu Deus, não, socorro. Aí eu fiquei tipo, nossa, que dó. Aí eu lembrei, aí eu me toquei que esse pá, ele tá indo pra uma dimensão paralela e vai ficar preso lá e ela vai ficar no mundo real, sob controle do corpo dele. E aí eu lembrei que a gente tem a dimensão paralela do Barba Negra, do Bueno, da Uta. Por que não ter a dimensão paralela de Mu? Até porque faz sentido, já que o Dory e o Brog, as últimas ações deles, não condiz muito com o que a gente conhece do personagem. Então, é possível que o Dory e o Brog estejam numa dimensão paralela de Mu e o corpo dele seja só um boneco NPC que Imu tá controlando. Então, aí eu fiquei pensando, tadinho desse cara. Tadinho do Dory Brog, deve estar desesperado, querendo voltar pro mundo real. E foi aí que eu lembrei de Red. Por quê? Em Red a gente tem essa mesma situação. Então a Uta pôs eles pra dormir, eles estão presos no mundo paralelo, e aí tem o demônio, e eles estão tentando atacar o demônio no mundo real. O Shanks e a tripulação deles estão tentando atacar no mundo real, e no mundo paralelo tá a Luffy e companhia tentando atacar esse demônio. E aí eu lembrei que nesse mundo paralelo de Red, tá todo mundo desesperado. Meu, a gente tem que voltar pro mundo real, que nem na minha cabeça deve estar Dory, Brog e companhia. Agora, nesse momento, tipo, meu, onde é que a gente tá? A gente tem que voltar. E aí que vem a sacada, aí que entra meu personagem favorito. Porque em Red, o Usopp, acontece várias coisas, mas em resumo, o Usopp ele consegue desenvolver o haki da observação dele, e mesmo ele estando adormecido e presente na dimensão paralela, ele consegue tomar consciência do que está acontecendo no mundo real com o haki da observação dele. E aí ele consegue guiar pro pessoal atacar e, por fim, derrotar esse demônio, porque ele tá consciente nas duas dimensões. E aí que eu comecei a gostar de entrar na história. E aí que meu cérebro foi a fundo. Porque se a Imu pega e faz um Dome Reverse no Soap, e ele vai parar lá nesse
mundo paralelo, é muito possível que, cara, ele já lutou com um demônio antes. Ele já lutou com um demônio antes, que já lutou com o poder de dormir, que já lutou com o poder de sonhos. Ele já fez tudo isso em Red já. Então ele já tem experiência. E aí, agora, pega Imu, reverte ele, e ele vai para lá no mundo paralelo. Ele consegue guiar Dory, Brog e companhia pra fora desse mundo, que nem ele fez em Red. Aí que eu comecei a gostar da história mesmo. Só que essa Imu botar um reverse no Soap pode ir por vários caminhos. Pode ser que o Soap simplesmente ele vá pro mundo paralelo e tem o corpo dele lá onde ele não tem controle, e é isso, e ele consiga guiar esse pessoal pro mundo de fora, o que já é muito forte. Não sei se você acha que isso é pouca coisa, é muita coisa. Agora, outro caminho que dá pra seguir. A Imu reverte o Usopp. Só que, mais cedo nessa semana, eu vi a teoria de uma pessoa no Twitter, era Punk Records o nome. E aí ele falava que tinha umas certas similaridades em Perona e Nerona. Além do óbvia similaridade de nome. A gente tem Imu Nerona, a gente tem Perona, os olhos delas são parecidos. E as duas têm a mesma vibe de poder, assim, meio negativo, meio, né? Então, teoria é de que se Imu revertesse o Usopp, assim como em Thriller Bark, quando a Perona atacou o Usopp e não fez efeito porque ele já era negativo, veio a teoria de que, e se Imu, quando atacar o Usopp, não vai fazer efeito porque ele já é negativo? Ou seja, pegou e fez o Domi Reverse nele, não vai ficar negativo, não vai mudar nada nele. E se Imu, quando pegar e virar ele, simplesmente não fizer efeito, assim como não fez com a Perona. E aí a gente simplesmente vai ter um Usopp gigante, fortão, com asa e tudo mais, pronto pra batalha. E isso, além do fato de que ele estaria consciente dos dois mundos e ele ainda conseguiria guiar um e o outro. Aí depois eu tava pensando... E tem mais um caminho ainda pra seguir, que é e se Imu virar o Usopp e fizer o reverse no Usopp. A gente tem o Usopp, de que ele é meio fraco, né? Eu sei disso. Então a gente tem o Usopp que é meio fraquinho, meio covarde. A gente faz o reverse nele, é capaz de sair um Usopp gigante com asa, corajoso e forte. Pensou já nisso? Que loucura! Ou seja, se a Imu fizer o reverse no Usopp, a gente pode ter tanto um Usopp... Tem 3 cartas pro Usopp. O Usopp pode ser um Usopp guia. O Usopp pode ser um Usopp guia e fortão, gigante. E a gente pode ter um Usopp completamente reverso do que ele normalmente é. Corajosão, fortão, gigante e guia. Aí hoje à tarde eu tava escutando o Opex. Se você não conhece o Opex, só coloca no Spotify, OPX, e seja feliz, confia. Aí eu tava escutando o Opex, e aí eles estavam comentando de que se realmente acontecesse reverse com o Usopp, ele ficar gigante, ele vai ter o tamanho pra levantar o martelo do Loki. Mais uma mentira que ele contou lá em Alabasta que vai se tornar realidade. Porque lá em Alabasta ele segurou aquele martelo gigante de não sei quantas toneladas e eu levanto o martelo de não sei quantas toneladas. Mais uma mentira que se tornaria realidade. Gostei dessa linha de raciocínio. E mesmo que ele não consiga levantar um martelo, o Usopp reverse, ele vai ter um Usopp gigante, corajoso, fortão, um bravo guerreiro gigante, um bravo guerreiro do mar que ele tanto queria. Agora, fora todas essas coisas, Imu não fez o reverse no Usopp. Não fez. A gente ainda tem mais uma última carta pro Usopp. Acredita? É, tem mais uma última carta pro Usopp. O Usopp tem Pact Dial. Lembra dos Dials? É, pois é. Ah, mas os Dials estão esquecidos. O Oda nem lembra que o Usopp tem Dial. Então, o Oda começou a lembrar dos Dial agora. Faz pouco capítulo, quando a Gunko
tava com o Tony Dial escutando a música do Brook. Ela tava com o Tony Dial. Já tem vários paralelos de Elbaf com Skypiea. E aí a gente agora relembrou os dials. Então eu não acho impossível o Oda tirar um dial da bolsa do Usopp. Até porque tem dial até dentro da cabeça do Brook. Então tirar um dial da bolsa do Usopp não é impossível. Agora, o Usopp, ele tem um Impact Dial. Pra quem não lembra, o Tony Dial, ele armazena som e o Impact Dial armazena impacto. Ou seja, o Luffy dava um soco no Impact Dial e ele guardava aquela força do Luffy. Agora pensa, não teve nada de reverse com o Usopp. Aí a Imu vai dar um golpe no Usopp. E ele põe simplesmente o Impact Dial ali na frente e absorve todo o poder do impacto da Imu. Ele vai ter na palma da mão dele o poder de impacto da Imu. Poder de impacto da Imu. Bom, tá, não quer ser da Imu? Tem do Gaban, tem dos gigantes, tem do Luffy, tem do Loki. Oh, tem um monte de gente pra enfiar dentro desse Impact Dial. Um monte. Então, assim, acho que o Usopp pode brilhar aí também. Isso porque na época lá de Skypiea, a gente ainda não conhecia muito sobre os Hakis. A gente tava começando a ter umas pistas sobre os Hakis. E aí agora em Egghead a gente descobriu que dá pra armazenar Haki em um nó. E se der pra armazenar Haki no Impact Dial? Se der pra armazenar um Haki do Rei Impact Dial, armazenar um Haki da Imu, armazenar um Haki do Luffy, armazenar um Haki do Loki, armazenar um Haki do Gaban. É, meu menino Usopp, ele tem muitos jeitos de colaborar. Então, é isso. Nesse vídeo a gente trouxe 5 formas de como o Usopp ele pode ajudar. O Usopp ele pode virar um guia, se ele for pro mundo paralelo lá no reverse. Ele pode virar um gigante no reverse consciente. Ou ele pode virar um gigante fortão corajoso, porque vai reverter a personalidade dele. Ou ele ainda pode usar um Impact Dial com Haki ou Impact Dial com golpe de Mu ou qualquer outra pessoa poderosa que ele conseguir e que tá cheia em Elbaf. Então a gente tem muitas formas de fazer um Usopp. Eu não quero que esse arco seja o arco do Usopp. Esse arco tá sendo um arco muito... Esse arco tá sendo um arco muito. Mas ainda dá tempo do Usopp contribuir sim, viu? Dá tempo.